O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Mário Deconto no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese tratou sobre a hermenêutica dos direitos fundamentais nas relações cooperativo-comunitárias. Bom, Mário, agora a gente quer saber como é que foi o período pela busca por materiais para a pesquisa. Bom, durante o período, então, da tese, como se espera, né, é um período complexo de busca de material por todos os lados, né? Então, a biblioteca da Unicinos ela é muito completa no que tange ao cooperativismo, porque a Unicinos já dispunha antes de um centro de pesquisa chamado CEDOP, que era um centro de pesquisa e documentação, e havia muito material a respeito de cooperativismo, material aqui do Brasil, material estrangeiro, né? Mas, a partir da minha defesa da banca de qualificação do projeto, ficou claro que eu deveria buscar conectar o direito com outros saberes, né? Também trabalhar a questão da economia e também trabalhar a questão da sociologia. E até eu entrando em contato com o professor José Aldo Schneider, que eu já citei antes, ele me colocou alguns contatos, né, no mundo acadêmico que poderiam me auxiliar nesse sentido. Então, eu fui até Portugal, estive na Universidade de Coimbra, onde fiz uma parte da minha pesquisa com o professor Dr. Rui Namorado, que é uma referência na questão do direito e da sociologia no cooperativismo. Lá passei algum tempo, então, na biblioteca da universidade, trocando algumas ideias com o professor. E depois estive em Bolonha com o professor Stefano Zamani, que ele é um professor doutor em economia, ele coordena um master em economia da cooperação, e foi excelente o período que eu passei lá, porque eu pude explorar uma parte interessante da minha pesquisa, que era verificar como se dava a relação das cooperativas em regimes totalitários. Por exemplo, quando houve um controle do Estado excessivo, né, que também ocorreu no Brasil, um controle sobre as sociedades cooperativas. Lá em Bolonha há todo o arquivo do Estado do período das cooperativas quando estavam subordinadas ao regime fascista, na época, então, anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, foi muito interessante essa parte da pesquisa que eu desenvolvi fora também, que enriqueceu o trabalho aqui. Quanto tempo que você passou nessas duas experiências? Entre os dois, eu fiquei em torno de 20 dias só pesquisando lá essas questões. E que diferença você acha que fez realmente para a sua pesquisa essa ida, então, a Portugal e também à Itália? Eu acredito que foi verificar que os problemas que eu constatei aqui no Brasil, eles são universais. Porque da mesma maneira como as cooperativas aqui no Brasil talvez não tenham um tratamento adequado em relação ao nosso próprio direito, verifiquei que, na verdade, isso é uma questão da estrutura do direito, que não nasceu para regular relações cooperativas, mas sim para regular relações conflitivas. Então, eu verifiquei que essas dificuldades, né, elas existem nesses países também. E também verifiquei uma outra questão interessante, de que nós sempre falamos numa ideia de uma globalização hegemônica, né, de que trouxe, digamos, desenvolvimento, mas também exclusão social, e é justamente nessa exclusão social que se coloca uma globalização contra-hegemônica, que onde o capitalismo gera excluídos, esses excluídos também têm que gerar suas próprias alternativas. Então, o cooperativismo, ele também se globaliza para tratar os problemas dessa globalização hegemônica. Então, isso não é algo só do nosso país, mas é algo que a gente vê repetido em diversos outros países do mundo. Claro, você comentou aí que existem semelhanças entre o nosso país e os outros dois que você teve a oportunidade de visitar, mas se fosse para estabelecer mais comparativos, assim, eles estão mais avançados em alguns aspectos? Olha, eu estive agora recentemente na Finlândia, num programa específico de direito cooperativo, com um professor que eu conheci aqui na Unicinos, que foi minha banca no doutorado, que é referência mundial na matéria, e analisando a legislação cooperativista de diversos países, nós chegamos à conclusão que a nossa legislação é muito boa em relação aos demais países. Isso por uma série de fatores. Muitas vezes os países desenvolvidos iniciaram com uma legislação adequada, mas à medida que a economia foi se desenvolvendo, eles foram passando a tratar cooperativas como empresas comuns, como empresas mercantis, e hoje verificam que isso foi um erro. Então, a nossa legislação, ela é adequada, né? Ela é adequada. A questão, muitas vezes, da incompreensão da cooperativa pelo direito moderno, ela decorre justamente de que o direito foi estruturado para ser um suporte para a concorrência e não um suporte para a solidariedade.
E é isso que depois eu procurei tratar na minha tese. E, Mário, durante todo esse período você também teve que conciliar com a sua carreira profissional, que também está muito ligada, atrelada à questão do cooperativismo. Queria que você comentasse também sobre isso. Sim, isso realmente eu acredito que é uma das questões mais difíceis durante todo o período de doutorado. Porque o doutorado, eu costumo dizer, a tese de doutorado ela é uma aventura solitária, é um projeto seu. E é um projeto da tua vida, porque você provavelmente, né, é um grande marco na tua vida acadêmica fazer uma tese de doutorado. Então isso acaba te envolvendo também psicologicamente a ideia de querer produzir algo realmente muito bom. E você então tem um período muito grande de pesquisa, nem sempre você consegue se dedicar tanto quanto você gostaria, tendo uma atividade profissional. E também eu vejo que muitas vezes, durante esses anos, a gente se sente culpado se não está fazendo algo que não estudando. Então, essas questões são um pouco difíceis, mas tendo um pouco de disciplina e força de vontade, a gente consegue chegar lá. E em função da tua carreira também não foi possível fazer o sanduíche, então, fora do país, né? E como é que... Mas também o fato de você ainda estar ligado, você exercer alguns cargos ligados à questão do cooperativismo, também te ajudou a perceber novos aspectos, enfim, durante a tua pesquisa? Como é que foi também essa relação? Por exemplo, analisando decisões judiciais, muitas vezes, são algumas que eu, inclusive, abordo na minha tese, né? Você verifica claramente essa questão da incompreensão da cooperativa como um fenômeno jurídico diferenciado. Como eu referi, a questão de que a cooperativa não busca um lucro para si própria, mas busca viabilizar a atividade dos próprios associados. Isso nem sempre é compreendido porque o direito já é tido como já está preparado para analisar empresas que buscam lucro. Então, essas questões a gente verificava no dia a dia, e isso com certeza auxiliou na elaboração da tese. E durante a tua banca também de defesa, teve a presença também de uma referência mundial no assunto. Como sim, é que pra gente? Sim, foi muito bom isso, né? Porque deu digamos, um respaldo muito bom à ideia da tese, né? O professor que fez parte foi o professor Hagen Henry. Ele é uma referência mundial, ele é o coordenador do grupo jurídico da Aliança Cooperativa Internacional e ele estava na Unicinos, coincidentemente, para um evento que estava sendo realizado aqui, de encontro de universidades que pesquisam a temática cooperativista. Para um evento aqui, eu consegui, então, conciliar a minha banca de defesa com o período que ele estava aqui na Unicinos. E foi muito bom, foi excelente a participação dele na banca. Né? E, inclusive, abriu, então, agora outras oportunidades de pesquisa, agora no futuro, no mesmo tema. Tá certo. Então, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Mário Deconto, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?